tarde, galera. Eu vou apresentar o exercício 9.2, item, questão de número 1, item A. E a questão número 1, ela diz o seguinte, que é para mim determinar os intervalos de crescimento e decrescimento, e esboçar o gráfico. Então, a princípio, são essas duas informações. Determinar os intervalos e o esboço do gráfico. E aí, como eu disse, eu escolhi o item A, e o item A ele é dado uma função cúbica, do tipo x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1. A partir daí, eu vou desenvolver começando pela derivada. E a derivada dessa função aqui é f' de x igual a 2x ao quadrado menos 2 vezes 3, 6x. 1 vai para 0. E aí, obtendo essa função derivada, aí eu vou desenvolver da forma que eu achar melhor. Eu optei pela fórmula de Bhaskara, mas nós vamos pular alguns passos, até porque ela já é, digamos que bem trivial, todos sabem desenvolver através dela. E aí eu vou encontrar as raízes. E aí eu vou ter 0 e 2. Essas raízes encontradas, elas possuem uma denominação, que são os pontos críticos. São os pontos críticos. Feito isso, eu vou pegar e vou plotar esses valores no gráfico. E aí eu tenho aqui 0 e 2. O principal objetivo de encontrar a derivada é buscar entender o comportamento dessa função cúbica através dos gráficos. E a partir daí, eu tenho o quê? Que essa função ela tem valores positivos, que vão resultar na positividade tanto na esquerda quanto na direita. Mas ela vem, por exemplo, ela vem do menos infinito, de uma direção menos infinito, e ela vai chegar a outra direção mais infinito. Ok? E aí eu tenho aqui valores que pertencem a x, que vão ser números negativos, mas vão resultar num y positivo. Da mesma forma, eu tenho aqui valores positivos, que vão resultar em um y positivo. Igualmente, eu tenho aqui valores no interior dessa parábola, na concavidade dela, que são negativos e vão resultar em um y negativo. Feito isso, agora eu quero encontrar a construção gráfica daquela figura, a figura original, a cúbica. Para isso, eu devo fazer o quê? Eu devo pegar essas raízes e substituir na variável x da função cúbica. E eu fazendo esse processo de desenvolvimento de uma expressão numérica, eu vou resultar em quê? Em f de 0, eu vou resultar no y1, e no f de 2, eu vou resultar no y de menos 3. Tendo essas informações de base, eu vou fazer a construção do gráfico. E aí, como eu sei que é uma função cúbica, ela possui 3 raízes. E aí eu coloco aqui, faço a plotagem do gráfico, e eu digo que essa função aqui é a f de x, a função original, e essa outra aqui, representada em vermelho, é a função derivada. Os pontos críticos que me é dado é 0 e 1, e 2 e menos 3. Quer dizer que o 0 e 1 está me relacionando as raízes da função derivada e está correlacionada com o ponto crítico da função do terceiro grau. Da mesma forma, eu tenho um par ordenado que está me relacionando um ponto crítico da função derivada do segundo grau com um ponto crítico da função do terceiro grau. E a partir daí, eu encerro o item A da primeira questão. Obrigado. Bom, dando continuidade ao segundo exercício, eu escolhi a questão de número 1, referente ao exercício 9.3, item A. O item A
é dada uma função também do tipo cúbica, né? Pela sentença f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 9x. Bom, levando em consideração o processo, né, que a gente registrou no primeiro exercício, a gente vai adotar de forma análoga. A diferença é que agora a gente tem que extrair duas derivadas. Então, primeiro a gente vai extrair a primeira derivada, que no caso vai ser derivada 1 linha de x, né? Vai ser 3x ao quadrado menos 6x menos 9. Então, aqui eu tenho a minha primeira derivada obtida. Feito isso, agora eu vou extrair a derivada da derivada, né? Que eu vou ter a derivada segunda de x de linha. E aí eu tenho aqui 3 vezes 2, 6. Então eu tenho 6x menos 6. Ok? E aqui eu encerro a minha segunda derivada. Sabendo disso, agora eu quero fazer a construção gráfica. E para mim ter o meu gráfico, eu tenho que levar em consideração a segunda derivada obtida. Então, percebam só que a última derivada obtida, ela é uma função relacionada com o primeiro grau. E eu sei que eu preciso que isso aqui, né, essa expressão, ela seja maior que zero. Eu fazendo o desenvolvimento para mim achar a raiz, então isso aqui vai ser x maior que 1. X deve ser maior que 1. A construção gráfica dessa primeira derivada aqui. Bom, nós sabemos que o gráfico referente a uma função do segundo grau, né, é uma reta. Já que a nossa raiz é 1, então ela vai tocar bem aqui. Ok? E aí, fazendo o estudo do sinal, eu sei que aqui é positivo e aqui eu tenho o meu lado negativo. Então, a partir daí, a gente já tem nosso primeiro grau. E aí, a gente quer, né, o nosso... faltou uma coisa. Esse número 1 aqui, ele é o nosso ponto de inflexão. Mas ele está relacionado com essa função do terceiro grau, ok? Não vamos confundir as coisas. Ponto de inflexão com essa função ou com essa, não. Está relacionado à função do terceiro grau. Bom, dando continuidade, feito isso, agora eu quero o gráfico referente à função do terceiro grau, né? E aí eu já tenho as minhas informações suficientes, né? Construo o gráfico e coloco bom, levando em consideração que se trata de uma raiz cúbica e ela vai possuir 3 raízes, né? Então, o que eu tenho que fazer agora é pegar esse 1 que eu obtive na raiz da derivada da segunda, né? E substituir na variável. E substituindo, eu vou encontrar um y igual a menos 11. Eu vou encontrar um y igual a menos 11. Então, f de 1 é igual a menos 11. Tendo essa informação, eu sei que o ponto de inflexão no gráfico é bem aqui. E aí está terminada a questão. Obrigado.